Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Vinícius. Vamos dar continuidade então à nossa aula de sistema locomotor, né? Na última aula a gente parou então, a gente conversou sobre os ossos do nosso corpo, né? A gente conversou então sobre a cabeça, o pescoço, a coluna vertebral, nossas vértebras, o tórax, né? E hoje a gente vai dar continuidade então, falando do esqueleto apendicular, né? Então a gente falou na última aula sobre os ossos como um todo, o sistema esquelético, e sobre o sistema axial, né, sobre o esqueleto axial, né? E hoje vamos dar continuidade, então, falando sobre o sistema apendicular, né, o sistema esquelético apendicular, beleza? Vamos lá, então? Então, beleza. Então, vamos começar falando sobre os membros superiores. Quais são os membros superiores? Então, os membros superiores são os nossos braços, né, o nosso braço, antebraço e nossas mãos, beleza? Então, como eu disse para vocês, a gente tem duas cinturas no nosso corpo, né? Ao contrário do que muita gente pensa, né, que a cintura, geralmente as pessoas falam de cintura relacionando a nossa cintura pélvica, né, a nossa bacia, tá? Mas não, a gente tem duas cinturas, na verdade, que é a cintura escapular e a cintura pélvica, propriamente dita, né? E a cintura, ela nada mais é do que um eixo de ligação entre os membros, né? O esqueleto apendicular e o esqueleto axial. Então, é na cintura pélvica, na cintura escapular, que vão estar ligados os ossos dos membros superiores, beleza? Alguns consideram a cintura escapular como parte do sistema axial, outras pessoas consideram a cintura escapular como parte do sistema apendicular, outras pessoas, elas deixam a parte, né? Como se fosse mesmo um elo de ligação, né? Mas beleza, vamos falar então da cintura escapular no começo. Então, a cintura escapular é formada por dois ossos, a clavícula e a escápula. A clavícula anterior e a escápula posterior. A clavícula é esse osso daqui, tá? Que a gente a popular saboneteira, né, que a gente conhece, que forma esse arcozinho aqui de pele. E a escápula é aquele osso aqui atrás, ó, que a gente consegue sentir, ó, quando a gente coloca a mão aqui atrás, tá? Então, esses dois ossos, eles estão ligados. E esses dois ossos, eles formam, né, o arcabouço no qual vai se ligar, né, os membros superiores. É na escápula que vai se ligar o primeiro osso do braço, então, que é o húmero. Então, vamos falar do braço e do antebraço. Então, o braço e o antebraço, eles vão ter três ossos, né, que são o húmero, o rádio e a una. Então, o húmero é o maior osso do braço, no qual ele vai, então, ter duas articulações importantíssimas, né, que a primeira é a articulação do ombro, que é a articulação diretamente ligada à cintura escapular, então a gente vai ter movimento de cima, baixo, frente, trás, um pouco de rotação, então a gente vai ter vários movimentos também, né? E a outra articulação também é com o radiaúna, que é a articulação do cotovelo, tá? Então também a gente tem movimento para cima, para trás, para frente, até um pouco para o lado para o outro, tá? Então são duas articulações extremamente importantes, beleza? E além disso, então, a gente vai ter os ossos do carpo e do metacarpo. Ah, o que é carpo? O que é metacarpo, professor? Que nome estranho é esse? Um carpo e o metacarpo, então, nada mais é do que os ossos da mão. Então, a clavícula é esse ossinho aqui, ó. Ela vai estar, então, articulada ao externo aqui na frente, né? E vai se articular, então, com a escápula, que é o osso aqui de trás, tá? Quando a gente bota a mão aqui, a gente sente o processo caracoide da escápula, tá? E, então, o nosso húmero, né? Vai estar, então, ligado a essa escápula e a essa clavícula, formando, então, a nossa cintura escapular ligada ao esqueleto apendicular dos membros superiores, ok? Então, como eu disse para vocês, a gente tem 31 ossos em cada membro superior, né? Mas aí vocês se perguntam, né? Ah, mas como que a gente tem 31 ossos, sendo que aqui a gente tem 4 ossos, né? De onde que vem esses 31 ossos? Então, gente, os ossos do carpo e do metacarpo são muitos, tá? Então, a gente pode pegar aqui na nossa mão, a gente tem vários e vários ossos, tá? Principalmente aqui nos ossos cárpicos, tá? Eu não vou passar o nome desses ossos para vocês, mas cada osso tem um nomezinho específico, beleza? São pequenos ossículos, tá? Além disso, a gente vai ter as nossas falanges, né? Então, a gente vai ter a falange proximal, falange mediana, medial e a falange distal, né? Que são as famosas falanges, falanginhas e falangetas, tá? Beleza? Vamos passar então para os nossos membros inferiores, ok? Os membros inferiores, então, vão ser nada mais, nada menos do que as nossas pernas, né? As pernas, então, elas têm uma função muito importante. Qual função é essa?
segurar o nosso corpo. São sobre as pernas que vão recair praticamente todo o peso do nosso corpo. Tá? Além de ossos fortes, então a perna precisa ter musculaturas fortes, tá? Assim como a nossa cintura escapular, a cintura pélvica, então, é o elo de ligação entre o esqueleto axial e o esqueleto apendicular inferior, beleza? Então, é formado pela cintura pélvica e as pernas, tá? Cintura pélvica, então. Lembra que eu falei para vocês que o sacro, que é um osso lá da coluna vertebral, ele é formado por vértebras fundidas, certo? Essas vértebras fundidas, eles foram adaptados para quê? Para se ligar numa estrutura extremamente forte, extremamente bem soldada, que é a cintura pélvica. Para que serve a cintura pélvica? Gente, pensa comigo aqui, a cintura pélvica, em que região que ela está? Na região aonde a gente tem um dos órgãos mais importantes do nosso corpo, que são os órgãos reprodutores. Importantes? Sim, claro. Não adianta nada eu ter uma espécie que é extremamente bem adaptada, uma espécie que é extremamente forte, que consegue se dar bem no ambiente que ela está, se ela não consegue passar seus descendentes para frente. Então, os órgãos reprodutores são muito importantes, tá bom? Então, além disso, além de proteger os órgãos reprodutores, cintura pélvica, então, ela vai ser o elo de ligação do esqueleto axial para o esqueleto apendicular, tá? Essa cintura pélvica vai ser formada, então, pelo sacro ligado aos ossos do quadril. Quais são os ossos do quadril? A gente vai ter, então, três ossos, ou melhor, três pares de ossos, né, que vão formar os ossos do quadril. Então, os ossos anteriores ali, então, que é esse grandão aqui, é o isquio. O isquio, então, ele é o maior osso da cintura pélvica. Além disso, a gente vai ter a pubis, tá? Que é o ossinho aqui da frente, são duas pubis, e o ilho, que é o menorzinho osso lá atrás que a gente vai ter, então, que é aquele ossinho que a gente sente quando a gente senta, tá? Diferencinha básica aqui entre uma cintura pélvica masculina e uma cintura pélvica feminina. Então, a cintura pélvica masculina, o que acontece? Ela precisa ser mais resistente, tá? Porque o homem, ele é, em geral, mais pesado do que a mulher. O quadril do homem, os ossos do quadril do homem, eles são mais concentradinhos, mais unidos, tá? Enquanto que o da mulher, ele precisa ter ele precisa ser um pouco alargado. Por quê? O que vai passar aqui, gente? O que vai sair dessa bacia da mulher? Exatamente, o bebê, né? Então, a mulher precisa ter um quadril mais largo exatamente pelo fato de ter que passar um bebê por ali, tá? Então, quando a mulher está grávida, essa cartilagem aqui entre o isquio até, ela dá uma folguinha, então a mulher fica com um quadril ainda mais largo. Então, é necessário que a mulher tenha esse quadril mais largo para facilitar, então, a passagem do bebê. Então, os ossos do quadril, né, vão se ligar, então, aos ossos da perna. E quais são os ossos da perna? Então, a gente vai ter o fêmur, que além de maior osso da perna, é o maior osso do corpo humano, tá? Então, a gente vai ter, além dele, a tíbia e a fíbula, ok? Então, esses três ossos, eles vão dar origem às pernas. Além desses ossos das pernas, a gente vai ter, então, os ossos que formam o pé, que são o tarso e o metatarso. Assim como nas mãos a gente tinha o carpo e o metacarpo, nos pés a gente vai ter, então, o tarso e o metatarso, beleza? Vamos lá, então. Fêmur, maior osso do corpo humano. A tíbia e a fíbula, o tarso e o metatarso. São esses os ossos que compõem a perna. Além, é claro, da patela, que é o osso do joelho, né? É articulado, então, com o fêmur. Beleza? Vamos, então, falar sobre as articulações. Então, gente, as articulações, elas vão ser extremamente importantes para unir os ossos, para formar esse elo de ligação entre os ossos e movimentar eles também, né? Então, as articulações, elas são formadas por tecido conjuntivo. Tecido conjuntivo cartilaginoso. Em geral, elas são formadas por cartilagem. E é responsável, como eu disse para vocês, pela ligação dos ossos. E vai auxiliar, então, na locomoção, no movimento desses ossos. Por quê? Porque se tiver um osso em contato com o outro, os dois ossos são estruturas extremamente duras. E quando a gente tem duas estruturas extremamente duras em atrito uma com a outra, ao longo do tempo isso vai causar
né, o desgaste dos ossos, e isso causa uma dor terrível. Então, por isso que entre os ossos eu necessariamente preciso ter cartilagem, tá? Para evitar esse atrito entre os ossos na hora do movimento. Então, a gente vai ter os diferentes tipos, né, de articulações. Então, elas podem ser móveis, semimóveis ou imóveis. Então, como tipo de articulação imóvel, a gente vai ter, então, as suturas. O que são as suturas? Suturas, então, elas vão estar presentes principalmente no crânio, são articulações completamente ossificadas, completamente articuladas. Gente, eu quero fazer uma pergunta para vocês, então. Quem tem mais ossos? Um ser humano adulto ou um bebê recém-nascido? É claro que é o bebê recém-nascido, né, gente? Enquanto um ser humano adulto tem cerca de 206 ossos, um bebê recém-nascido tem cerca de 300 ossos. Por quê? Porque o bebê ele precisa, primeiramente, passar pelo canal vaginal. Então, ele precisa que o crânio dele seja maleável. Então, ele vai ter, entre os ossos do crânio, uma estrutura cartilaginosa chamada de fontanela, ou as populares moleiras, beleza? Então, essas estruturas são formadas por cartilagem, tipo de cartilagem especial chamada cartilagem hialina. Essa cartilagem, ela com o tempo, ela vai se ossificar, tá? E aonde tinha essa cartilagem, vão se formar, então, suturas, que são articulações imóveis completamente ossificadas. Além delas, a gente vai ter, então, os ossos do quadril, né? Que são estruturas semimóveis, né? Então, são ligações, são articulações que elas têm um pequeno movimento ali, mas não tem um movimento tão grande. A gente consegue fazer um movimentozinho para cá, para lá, mas não é um movimento tão extenso, não é um movimento tão amplo, né? Por último, a gente tem, então, as ligações, né, as articulações completamente móveis. Como exemplo aqui, a gente tem, então, a articulação do joelho, né, que é uma articulação praticamente inteira móvel, né, que ela consegue mexer para frente, para trás, para um lado, para o outro um pouco, né, e dos cotovelos também, como eu falei, dos ombros, as articulações do pescoço, são articulações móveis, porque a gente consegue mexer elas, né. Então, quando a gente fala de articulação imóvel, a gente fala das sinartroses, tá? Vamos decorar o nomezinho ali. Quando a gente fala de articulação semimóvel, a gente fala de anfiartrose. E as diartroses, então, são as articulações móveis. Vamos falar, então, agora sobre a estrutura das articulações, né? Sobre os elementos articulares, tá? Então, vamos falar, então, sobre as cartilagens articulares. As cartilagens articulares, elas vão ser responsáveis, então, como eu disse para vocês, de evitar o atrito entre os ossos, tá? Então, elas vão evitar que esses ossos se desgastem ao longo do tempo. Beleza? Além disso, a gente tem os ligamentos, então, que vão ser estruturas extremamente importantes no movimento. Por quê? Porque são os ligamentos que se movem e que mantêm um osso ligado ao outro, obviamente, né? Ligamentos. Além disso, então, a gente tem a cápsula articular, né, que vai revestir essa articulação e vai estar cheia de um líquido que serve exatamente para essa questão da proteção mesmo, tá? Além disso, a gente vai ter, então, a membrana sinovial e o líquido sinovial dentro dessa membrana, que é o líquido que dá essa lubrificação, né? E os meniscos, tá? Menisco, então, é uma estrutura que vai estar presente no joelho, beleza? Na articulação do joelho. Esse é um exemplo de articulação, né, normal. A gente vai ter, então, tudo isso daqui é uma cápsula articular, tá? Essa cápsula articular, ela é composta por uma membrana sinovial. Dentro dessa membrana, a gente vai ter um líquido sinovial e entre os dois ossos, é claro, a gente tem essa cartilagem. E claro, a gente vai ter os ligamentos também, né? Então, para que serve esse líquido sinovial? Para lubrificar, certo? A gente vai ter toda a cápsula articular aqui, ela vai estar, então, sofrendo movimento toda hora. Então, ela precisa estar bem lubrificada para também evitar o atrito, né? E aqui, né, a gente tem o joelho, né? O joelho ele tem essa característica de possuir um ligamento cruzado anterior, tá? Além dos ligamentos que vão ligar, então, o fêmur à tíbia e o fêmur à fíbula, a gente vai ter também esses ligamentos cruzados, tá?
que vão também fazer essa ligação e vão dar firmeza para o joelho. Por quê? Porque o joelho, ele é a articulação que mais vai sofrer impacto ao longo do tempo, tá? Porque é a ligação que faz a gente andar, que segura o nosso peso, né, enquanto a gente está caminhando, quando a gente vai dar um salto, quando a gente pula, quando a gente cai de algum lugar. Então, ele precisa estar muito, muito firme. Além disso, então, a gente vai ter os meniscos, tá? Que são uma espécie de cartilagem articular, igual eu tenho aqui. As cartilagens articulares do fêmur. E os ligamentos, né? O ligamento lateral, que liga, como disse para vocês, o fêmur à fíbula. E o ligamento medial, né? O ligamento colateral, que a gente chama, que liga a tíbia à fíbula, ao fêmur, perdão. E a patela também, né? Então a gente vai ter também os ossos sendo ligados à patela também, né? Que é o osso da frente do joelho aqui, né? Então, gente, a gente encerra por aqui a nossa aula de sistema esquelético, tá? A próxima aula a gente vai começar a trabalhar, então, os músculos do nosso corpo, tá? Muito obrigado pela atenção, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.